Vamos lá então, gente. Boa noite mais uma vez. Vamos seguir hoje pela sequência nos nossos estudos, né, de direito trabalhista. Vamos, como de costume, né, fazer aquela revisãozinha sobre os assuntos que nós vimos na última aula, né, para que a gente fica uma semana toda sem conversar, sem ter aula, né? Então, para a gente poder dar aquela revisada e entrar nos assuntos novos. Né? A gente tem tratado de assuntos cada vez mais densos, mais informação. Hoje também é muita coisa, muita informação. Mas lembrem-se, pessoal, muitas coisas, né? Ou praticamente tudo, né? Que se fala dentro do direito, principalmente em disciplinas que têm a legalidade muito bem definidas, como o direito do trabalho, como o direito penal, né? E todos os outros ramos do direito. Nós vamos ver hoje muitas regras, né, direitos trabalhistas, enfim, muita informação. Mas lembrem-se que todas essas informações estão previstas em lei. Tá? Então, você sempre vai poder ter acesso a essas informações através da lei. O nosso papel aqui é falar um pouco com vocês sobre elas. Né? Porque a hora que vocês tiverem que abrir, né, uma CLT, por exemplo, dentro da empresa de vocês, ou como consultor, enfim, independentemente do motivo que você precise conhecer a legislação trabalhista, que você já saiba, né, como procurar, do que se trata, tá? Então esse é o nosso papel aqui com vocês, tá bom? Mas vamos lá. Na última aula, então, nós falamos sobre alterações do contrato de trabalho, né? As alterações, nós falamos que para que haja alteração, a gente viu que o contrato, a regra básica do contrato é que ele perdure para sempre, mas existem algumas causas onde a gente pode alterar o contrato. Essas alterações, para que ocorram, nós precisamos ter mútuo consentimento, né? Ou seja, ter consentimento do empregado e empregador. Né? Claro que aqui é uma garantia ao empregado, né? Para que não haja mudança dos contratos por parte do empregador, mas também garantia do empregador para que o empregado não mude o contrato. Tá? Princípio da inalterabilidade das condições, né? Ou seja, eu só posso alterar as condições do trabalho se forem para beneficiar o empregado, tá, gente? Então a gente não altera o contrato de trabalho em prejuízo ao empregado, somente em benefício, tá? E por fim, o princípio do ius variante, né, que aí é a nossa exceção, né, que é o patinho feio, que são algumas situações especiais. Né? Essas situações especiais do ius variandi diz respeito a algumas situações específicas. Né? Então, em caso de função de confiança, né, por exemplo, nós já vamos falar logo à frente, então é possível que se haja mudança, né, onde você pode mudar as regras do jogo, você pode fazer uma interrupção do contrato. Tá? E outra possibilidade é a transferência do empregado. Né? A transferência do empregado da função ou também de localização de trabalho. Né? Aí nós vimos as regras na aula passada, que se houver necessidade de mudança de domicílio, tá? É então necessário que haja uma suplementação salarial por transporte, né? A diferença que ele vai usar, que ele vai gastar de transporte, né? com esse deslocamento, é necessário que haja o patrocínio da empresa. E também na situação transitória, né? Naquelas situações que são não permanentes, durante o período em que há essa mudança, em que é a transferência do empregado para outro setor ou outra unidade, ainda se paga um adicional de 25%. Tá? Lembrando que só numa situação transitória, situação permanente, não há que se falar em adicional, somente suplementação para transporte se houver. Tá? Só que nesse caso também a exigência, né, da anuência do empregado. Exceção, como nós vimos, né, o princípio do ius variandi, então o cargo de confiança, e algumas condições contratuais já implícitas, né, no próprio contrato, que exigem esse tipo de deslocamento. Né? Um representante de vendas, enfim, já é natural que ele esteja se deslocando. Seu próprio contrato de trabalho já vai fazer com que ele trabalhe em cidades diferentes, localizações diferentes, sem que haja alteração do contrato. Tá? Então pode ser pela própria natureza da condição do contrato, ou então nos casos aí dos cargos de confiança. Tá bom? E falamos ainda das causas de suspensão e interrupção, né? Falamos o que são, né, essas causas, que são situações em que o contrato de trabalho ele vai ser ou suspenso ou interrompido. Né? E o que significa essa suspensão ou interrupção? É o afastamento do empregado. Né? Então,
o afastamento do empregado, de forma que ele continue com o vínculo empregatício com o empregador. Então eu vou me afastar do trabalho, mas vou continuar com o vínculo. Tenho direito a retornar em iguais condições contratuais, as mesmas condições contratuais de quando eu saí, né, de quando eu interrompi ou suspendi o contrato. E existe aí a impossibilidade de extinção do contrato por ato unilateral nesse período. Tá? Então não é permitido eu fazer alterações no contrato, aí, né, ou mesmo extinguir o contrato durante o período de suspensão ou interrupção, tá? Da relação do contrato de trabalho. Beleza? Só que aí nós vimos que a suspensão e a interrupção, elas são tratadas de forma diferente, em que pese as duas terem esse mesmo efeito, né, que é o afastamento, a continuidade do vínculo, direito do retorno em iguais condições, impossibilidade de extinção. Cada uma delas vai ter reflexo diferenciado no tocante ao pagamento de salário e ao recolhimento e ao cômputo do tempo de serviço, né? Então, no caso da suspensão, nós vamos ter um afastamento, né, como a gente falou agora. Vai ser um afastamento com a continuidade do vínculo, com o direito de retorno em iguais condições, impossibilidade de extinção. No caso de suspensão, sem recebimento de salário. E no caso de interrupção, com recebimento de salário. Essa aqui é a grande diferença, né, que a gente percebe mais momentaneamente, que o trabalhador sente logo de cara. Então, se é uma razão de suspensão, eu vou parar de trabalhar, vou ter o afastamento do meu trabalho, sem receber salário. E também não vai contar esse tempo que eu tiver afastado para tempo de serviço, para fins de aposentadoria, né, para o INSS. E nos casos de interrupção, com recebimento, vai ter o recebimento do salário normal, então eu não vou trabalhar, mas vou receber mesmo assim, mesmo não trabalhando. E também vai contar normalmente o tempo de serviço, como se eu estivesse trabalhando normalmente, para efeitos de aposentadoria. Né? Beleza, pessoal? Aqui, só de forma aí rápida, uma revisãozinha do que nós vimos no nosso último encontro. E hoje, antes da gente iniciar essas causas de suspensão e interrupção do direito do trabalho, nós vamos falar, antes de iniciar os reflexos, né, dessas causas, nós vamos falar um pouco também sobre a relação de direitos trabalhistas. Tá? Mas, inicialmente, então, o nosso papel é falar um pouquinho com vocês, lembrando que isso já está previsto em lei, né, gente? Então, tudo que a gente vai falar aqui é transcrição da CLT ou da Constituição Federal, e eu estou trazendo aqui, buscando essas leis esparsas, né, que é o nosso caso da CLT, e também a Constituição e outras legislações especiais. Eu estou buscando nessas legislações resumir de forma geral para vocês essas situações, tá? Essas causas de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho. Então é isso que nós vamos falar agora. Tá? Antes da gente só especificamente entrar Antes de eu falar dos direitos, eu vou falar primeiro das causas, tá, pessoal? Deixa eu só avançar o slide aqui. Beleza. Depois eu volto. Fiquem tranquilos. Mas vamos lá. Causas de suspensão, né, do contrato de trabalho. As causas de suspensão do contrato de trabalho. Vamos lá. São aquelas causas, então, só para a gente rever, né, para a gente entender do que nós estamos falando agora. Causas de suspensão. São aquelas causas em que haverá o afastamento do empregado, né, então o empregado não vai trabalhar, mas vai dar continuidade ao vínculo empregatício, ele vai parar de trabalhar, mas dá continuidade no vínculo. Ele tem direito de retornar em iguais condições e o contrato está impossibilitado de se extinguir neste período. Por ato unilateral, é claro. Por convenção das partes, claro que é possível, mas por ato unilateral não. E os casos de suspensão, então, são aqueles em que tudo isso vai acontecer e você não estará recebendo o salário e o seu trabalho durante esse período não vai contar para tempo de serviço. São essas as causas que nós falaremos agora. Lembrando que elas já estão anotadas no slide para vocês, tá? E vocês podem também anotar, escrever, né? Porque são as causas. E também elas são passíveis depois de consulta na própria CLT, beleza? A primeira causa de suspensão que nós vamos falar é a greve. A greve, pessoal, quando se inicia a paralisação do trabalho em razão de greve, cessa também as obrigações do empregador. Por isso que é um caso de suspensão. Então, o trabalhador não vai trabalhar, porque ele estará em greve,
mas também ele não fará jus ao salário e nem vai computar o tempo de serviço dele durante esse período que ele estiver em greve. Tá? Então, iniciou a paralisação, cessa a obrigação do trabalhador em pagar salário e também a contagem de tempo de serviço. No caso da greve, gente, deixa eu pegar aqui a canetinha. No caso da greve, nós temos lei específica para isso, tá? Que é a lei da greve, né? Que é a 7.783 de 89, tá? E o artigo 7º da lei de greve vai trazer a greve como uma hipótese de suspensão de contrato de trabalho, tá? Então, ou seja, não haverá trabalho, mas também não haverá obrigação do empregador. Aí, pessoal, você pode falar assim, ah, Álvaro, mas é estranho, porque eu já participei de uma greve, por exemplo, e recebi salário. Então eu tive um amigo que participou e recebeu. O que acontece, pessoal, é que há acordo coletivo ou mesmo decisão judicial, né, que pode trazer essa obrigação para o empregador. Tá? Mas a legislação diz que se você não estiver trabalhando em razão de greve, não é devido salário. Mas o que acontece? Para negociar o retorno, né, às atividades, geralmente os sindicatos, via acordo coletivo, ou mesmo o Poder Judiciário, pode validar, né, ou exigir o retorno e sob algumas condições. E às vezes as condições, no geral, são essas, que é remunerar pelo tempo em que ficou fora do serviço. Tá? Então, por isso que às vezes vocês vão perceber que isso acontece. Bem, então a legislação diz que não tem mais obrigação do empregador, mas para que se faça o acordo e para que se retorne mais rápido as atividades, geralmente o empregador faz então esses acordos, né, um acordo coletivo via sindicato ou mesmo através de decisão judicial, para que haja o pagamento do salário e haja o cômputo do tempo de serviço durante o período da greve. Tá bom? Outra causa de suspensão é o serviço militar. Tá? O serviço militar também, a prestação de serviço militar, também desobriga o empregador do pagamento de salário. Tá? Até porque no serviço militar, o servidor militar vai estar totalmente dedicado a essa função. Né? Então, ele não consegue fazer um trabalho remunerado enquanto ele presta serviço militar. Então, ele desobriga o empregador ao pagamento desses salários e, por consequência, também, é claro, todo o resto. Né? Você recolhe, não tem recolhimento previdenciário, nem INSS, por isso é um caso de suspensão. Não conta com tempo de serviço, tá? Só algumas coisas que ainda vão manter, tá? Fundo de garantia, mas no geral você não paga salário e não conta como tempo de serviço, logo uma causa de suspensão, tá bom? Outra causa de suspensão, gente, que essa é mais palpável para a gente, que é uma situação bastante comum entre os empregados, que é a questão das faltas não justificadas, né? Então, possivelmente é possível que o empregado falte de forma não justificada. Se isso acontecer, o dia que você faltou sem justificativa, então você não recebe o salário daquele dia e também não é computado aquele dia no seu tempo de serviço. Por isso é um caso de suspensão do contrato de trabalho. Nós vamos ver lá na frente que as faltas justificadas, né, o atestado, por exemplo, são situações de interrupção. Tá? Então nós vamos falar disso lá na frente. Mas as faltas não justificadas é uma situação então de suspensão. Tá? Aí, por curiosidade, né, pessoal, entre os vídeos que eu trouxe aí para vocês podem assistir na sequência da nossa aula, que está lá na nuvem, eu trouxe lá um videozinho falando rapidamente de um cálculo de DSR. Nós vamos falar de DSR logo à frente, mas o descanso semanal remunerado. Né? Ou seja, a falta não justificada reflete inclusive lá no descanso semanal remunerado. Né? Depois vocês assistem lá o vídeo, ele vai ter um vídeo explicando um pouco sobre essa interferência da falta não justificada também no pagamento do descanso semanal remunerado. Tá? Outra situação, pessoal, a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela é um processo previdenciário, tá? Então ela é um caso de suspensão. Ela vai se efetivar depois de 5 anos. Então, o funcionário, o empregado, ele se afasta por invalidez, mas ela só se efetiva depois de 5 anos, que há uma nova perícia do INSS, e a partir desta data, a partir daí então, seja por auxílio-doença ou por ele já ter aposentado por invalidez,
que vai se efetivar essa situação. Então, durante esse período é uma causa de suspensão, tá bom? E, portanto, permanece o contrato suspenso. Álvaro, mas como suspenso? O empregado não continua recebendo? Continua, pessoal, mas a situação de invalidez é uma situação previdenciária. Então, o empregado continua recebendo, mas pelo INSS, tá? Não pela empresa. Tudo bem? Não vamos confundir aqui, pessoal, com indenizações trabalhistas. Quando a gente falar um pouquinho de processo do trabalho, eu vou tentar trazer um pouco disso para vocês também. Mas aqui, estou falando de aposentadoria, tá? E não, por exemplo, de acidente de trabalho, né, onde a empresa tem que indenizar, aí é outra situação. Então, causa de suspensão, aposentadoria por invalidez. Então, o contrato permanece suspenso por esses 5 anos, tá? E depois da nova perícia, de nova avaliação médica do INSS, se for constatado que é uma situação permanente, então ela se efetiva. Beleza? Suspensão disciplinar, né, são aquelas situações em que há alguma suspensão disciplinar do funcionário por ele ter cometido alguma falta, né, leve, média ou grave dentro da empresa. Então, de acordo com o nível de falta, nessa suspensão disciplinar, se ele tiver que ficar afastado temporariamente do seu trabalho, em razão de suspensão, ele também é uma situação de suspensão do contrato. Então, se você ficar afastado porque cometeu algum ato, né, que não era devido, você estava previsto no regimento interno da empresa e você descumpriu, e é uma causa, por exemplo, de afastamento, suspensão disciplinar, pelos dias de suspensão você não recebe salário e não conta como tempo de serviço. Tá? Mais uma causa de suspensão são as licenças não remuneradas. Né? Cada tipo de trabalhador tem um tipo de licença específica, né? Se forem trabalhadores especiais. No geral, as licenças não remuneradas, elas podem ser tiradas para fins de estudos, para fins de saúde, né? Elas por motivos de foro íntimo. Tá? Então você pode pedir um afastamento temporário da sua atividade. Então, durante esse período de licença não remunerada, você não recebe salário e não compra o seu tempo de serviço. Mas, Álvaro, por que isso importa então? Importa, porque a gente não pode esquecer que você continua com vínculo, mesmo você não recebe salário, mas você continua com vínculo com a empresa, você tem direito a retornar em iguais condições, tá? Nesse período o contrato não pode ser extinto por ato unilateral. Beleza? E última causa, aqui a nossa ideia, pessoal, não é esgotar, tá, todas as causas. Né? Eu trouxe, acredito que compreendi todas, mas existem situações, todas gerais, mas tem situações de suspensão que são especiais, previstas em legislações específicas, para tipos de empregados específicos. Como nós vimos anteriormente, existem tipos de contratos de trabalho, né, que têm legislação própria. Então existem outras situações, né, previstas para esses casos. Tá bom? Então aqui, de forma geral, são essas. E a última delas é a suspensão temporária para qualificação. Né? Esse caso, pessoal, é o caso de afastamento, que pode ir de 2 até 5 meses do empregado, quando o empregador oferece um programa de qualificação profissional para esse empregado. Tá? Então, o empregador falou assim, não, eu vou te oferecer aí um curso, uma pós-graduação, enfim, uma capacitação, então eu te afasto das atividades nesse período. Durante esse período de suspensão temporária, claro, lembrando, gente, não é unilateral, é bilateral, né, se estiverem de acordo, empregado e empregador. Enquanto você estiver fazendo o curso, estiver afastado das atividades para fazer esse curso, também é um caso de suspensão, não será devido o salário nem tempo de serviço. Tá? Álvaro, mas a empresa pode me colocar para fazer uma pós-graduação online e eu continuar trabalhando? Claro, gente, claro. A empresa pode fazer tudo o que for em benefício do empregado. Tá bom? Então essa suspensão ela pode durar de 2 a 5 meses, né, de acordo com o que está previsto aí na convenção coletiva da classe. Tá? Tem que ter concordância formal do empregado, viu, gente? Então fiquem tranquilos, não pode se afastar agora, você vai ter que fazer o curso e vai ficar sem salário. Não, não é por aí. Tá? Tem que ter anuência formal do empregado. E também não pode ter havido uma outra suspensão tão breve. Né, nos últimos 16 meses, 1 ano e meio aí mais ou menos, não pode ter havido outra suspensão para esse mesmo fim. Tá bom? Beleza, gente? Então, alguns casos de suspensão.
O importante aqui, que eu quero trazer para vocês por enquanto, é mais compreender do que se trata a suspensão e os reflexos, né, do que vocês ficarem decorando essas situações. Tá? Lembrando que essas situações são consultáveis na legislação. Tá bom? Do contrato de trabalho. Beleza? Então vamos lá. Causas de interrupção. Pessoal, qual que é a diferença aqui então? Nas causas que a gente estava vendo até agora de suspensão, eu tenho o afastamento, continuo com o direito garantido de retorno, nas mesmas condições, o contrato não vai ser extinto nesse período, tá? Só que você não recebe salário e não conta tempo de serviço. As situações que nós vamos ver agora, que são as situações de interrupção, são aquelas em que você também não vai trabalhar, você vai estar afastado, só que vai contar tempo de serviço e vai também ser devido ao pagamento de salário. Bem, então quais são essas? Aqui, quando a gente vai falar várias causas de faltas justificadas, né? Mas vamos falar aqui das principais então. Férias, né, gente? Quando você sai de férias, neste período estão mantidos todos os seus direitos trabalhistas, tá? E nós vamos falar também um pouco à frente, quando a gente for falar desses direitos trabalhistas, que a Constituição também garante, além das férias, né, não só mantém o salário, contagem de tempo de serviço para todos os fins, fundo de garantia, tudo, como ainda você tem direito a mais 1/3 de salário no período de férias, né? Então é o que a gente chama de terço constitucional. Então a Constituição Federal trouxe a obrigação de, no período de férias, você receber, além do seu salário, de férias, né, das férias em si, né, porque você não receberia esse salário porque você não está trabalhando, mas então você recebe as férias mais 1/3 do valor do seu salário, tá bom? Então causa de interrupção. Legal? Você vai interromper, você não vai trabalhar nas férias, mas você vai continuar recebendo proventos, vai computar como tempo de serviço, tá? E ainda tem o benefício, né, do terço constitucional, beleza? Outra situação, pessoal, aqui assim, existem várias situações, tá? Nós não vamos esgotar, estou dando exemplos para vocês das causas de interrupção, tá? A licença maternidade, né? Então a licença maternidade também é uma outra causa aí de interrupção do contrato de trabalho. Na licença maternidade, mantém-se a contagem do tempo de serviço, depósito do fundo de garantia, além do salário. Álvaro, mas se eu não estou trabalhando, vai ter salário? É a mesma questão que nós falamos agora nas férias. Tá? Então, durante a licença maternidade, vai ser recebido o salário maternidade. Tá? Então, assim como nas férias a gente recebe férias, né? Na licença maternidade a gente recebe vai ser recebido o salário maternidade, que tem o mesmo valor do salário normal. Tá? Por isso que a gente nem lembra, né, de ter um nome diferente. É só salário, porque ele é o mesmo valor do salário normal. Tá bom? Durante o período de afastamento. Tá? Outra situação de interrupção, pessoal. Situação também que a legislação prevê é a situação do aborto. Falando aqui ainda em licença maternidade, o 392B da CLT, ele fala que nas situações de adoção e guarda, né, ou até morte da genitora, também se estende a licença maternidade para os homens, tá? Para os pais. Tá? E existe também aqui uma situação, só curiosidade para vocês, né? Existem também algumas situações em que os tribunais, né, a justiça tem entendido que também se estende para o homem, lembrando que aqui eu não estou falando de licença paternidade, gente, estou falando de extensão da licença maternidade. Se aplica ao homem as mesmas regras que se aplicaria à genitora, à mulher. Mas, em caso de adoção, guarda para fins ou morte, né, e morte da genitora, também se aplica. E algumas decisões, como eu estava dizendo, vem reconhecendo também o direito do pai receber o benefício em caso de ausência da mãe, do dever familiar, nos casos de abandono. Né, a genitora abandona a criança, então para que haja viabilidade do pai criar essa criança, né, então também existe, claro que não é lei, né, mas já existem algumas decisões nesse sentido. Né, só aí curiosidade para vocês. Tá? Logo nós vamos falar da licença paternidade. Aqui a gente só está estendendo, então, a licença maternidade para os pais. Tá?
Situação de aborto, gente. Nas situações de aborto, são mantidos também os direitos trabalhistas. E aqui, quando a gente fala situação de aborto, vejam, são aquelas situações previstas em lei. Tá? Em caso de risco de vida da gestante ou do bebê, feto anencéfalo até o 3º mês, tá bom? Em caso de estupro, tá? Então, nesses casos, em gravidez decorrente de estupro, né? Então, nesses casos, de situação de aborto não criminoso, tá? Também há interrupção do contrato de trabalho. Então, se ocorrer uma situação de aborto não criminoso, ou mesmo natural, né? Eu falei dessas 3 situações abortivas, mas tem o aborto natural também, né, gente? Então, se acontecer, a gestante, né, tem o direito aí, a genitora, de 2 semanas, né, de afastamento, de interrupção desse contrato, recebendo salário, com o tempo de serviço contando normalmente, tá? A licença paternidade, aí sim, a licença paternidade é a situação em que o pai, diante da situação em que a mãe se encontra presente, então a mãe está gozando de licença maternidade, tá? E o pai, ele está, então, ele tem o direito de 5 dias consecutivos, tá? Era um dia somente, mas aí através de uma ação direta de funcionalidade foi atribuído, foi trazido para a Constituição Federal o aumento desse prazo para 5 dias, tá? Então, essa é a licença paternidade. Então, a maternidade é a licença da gestante, né, da genitora, tudo bem? E a licença paternidade é a licença do pai, que é de 5 dias para acompanhar essas situações iniciais, tá? Nós vamos falar logo na frente que tem algumas situações em que é autorizado ao pai, por exemplo, o afastamento para acompanhar consulta durante a gravidez da esposa, tá? Também mas não se trata de licença paternidade. A licença é após o nascimento do filho. A partir do nascimento vai contar os 5 dias. Não são dias úteis, tá, gente? São dias corridos, tá bom? Tanto a licença maternidade como a licença paternidade, tá? O aviso prévio. Né? O aviso prévio também é uma causa de interrupção. Por quê? Porque o aviso prévio prevê, a legislação vai prever que durante o período de aviso prévio, né, que é quando o empregado está pedindo conta, ou quando o empregador está fazendo a demissão do empregado, ele tem o direito de redução da jornada, ou então de se ausentar, para procurar um emprego novo. Tá? Então veja, nesses casos, ou o empregador garante ao empregado que ele saia 2 horas mais cedo todos os dias, para que ele possa então buscar um novo emprego, ou isso a gente está falando de situação de trabalho urbano, tá, gente? E também, ou então ele pode concentrar, ao invés de te dar 2 horas por dia, né, que é o que geralmente acontece, desconta isso no total. Aí te dá 5 dias corridos, né, te atribui os últimos 5 dias do seu aviso prévio, vamos imaginar que você tem 30 dias de aviso, né, você cumpre 23, os últimos 7 você é dispensado, então você vai ter o seu contrato interrompido. Só que lembrando, durante esses 7 dias, ou essas 2 horas durante o aviso por dia, você vai receber salário normal e o tempo de serviço conta normalmente. Tá? Então não pode ser descontado do seu salário esses últimos 7 dias ou essas 2 horas por dia, caso seja essa a opção feita pelo empregador. Beleza? Então, continua o contrato e conta como tempo de serviço. Tá? Recebimento de salário normal. Beleza aqui, gente? Eu quero falar agora de uma outra situação de interrupção. Na verdade, são diversas, né? Que vão partir dela. Que nós falamos lá na suspensão das faltas não justificadas. Não é isso? Mas e as faltas justificadas? Né? As faltas justificadas, pessoal, elas são situação de interrupção, né? Ou seja, se o empregado precisou faltar, mas com devida justificativa, vai ser garantido que ele continue recebendo salário normalmente, mesmo sem trabalho, mesmo sem trabalhar. Tá? E vai contar como tempo de serviço para fins de aposentadoria também. Tá? Então, por isso que eu trago aqui para vocês, é interessante a gente falar um pouco sobre elas. Tá? Vou trazer aqui elas topificadas, tá? Uma a uma, para a gente ver. Tá? A licença nojo, né, gente? A licença nojo que recebe, hoje já não, esse texto já foi modificado na CLT, mas a primeira versão da CLT utilizava o termo licença nojo,
Porque, na verdade, como a gente tem uma experiência do direito português, né, essa terminologia nojo aí diz respeito aí a luto, né, a sentimento, tá? Então, é a licença de luto. Essa licença de luto, eu trago para vocês o termo nojo, porque vocês vão ver ainda em muitos documentos esse termo, tá? É o luto, né, gente? Então, a licença por luto, quando você tem um óbito na sua família, cônjuge, né, ascendente, descendente, irmão, tá? Dependente econômico também. Mas se você tem uma pessoa que é sua dependente econômica, mesmo que não tenha parentesco pré-determinado, você goza então da licença nojo. A licença nojo são 2 dias consecutivos, conta-se o dia do falecimento. Tá? Então você tem que apresentar o atestado de óbito, são 2 dias aí de afastamento. É uma causa de interrupção, uma falta justificada, logo então você tem direito a receber normalmente o salário por esses 2 dias e eles também serão computados como tempo de serviço. Tá? Lembrando, pessoal, como tudo aqui que a gente está dizendo no direito de trabalho, dias consecutivos e não dias úteis. Tá? O casamento, né, a licença gala. A licença gala, né, que é a licença em virtude do casamento, é uma licença que te garante até 3 dias consecutivos, tá? Em virtude, então, do matrimônio. Beleza? Então, a mesma coisa, conta o dia do casamento e os próximos 2, né, os 2 seguintes. Então, 3 dias totais. Então, lembrando também, para quem está planejando a lua de mel, não são dias úteis, tá, gente? São dias corridos. Então, talvez o esquema aí, para quem quiser, o dia bom para casar é na quarta. Tá bom? Aí você casa na quarta, tem 3 dias de licença e aproveita o fim de semana. Beleza? Fica a dica aí do professor. O terceiro elemento, né, uma terceira situação que eu trago para vocês de falta justificada, que poucos utilizam, né, pouca gente se memoriza, né, aqui no Brasil é obrigatório. Tá? Quinta situação de interrupção, apresentação de reserva militar, né, que são aquelas situações que acontecem com os homens que tem que se apresentar como um certificado de reservista para os dias de reserva. Pode ser que em algumas situações, em algumas cidades, em alguns estados se pratica essa apresentação de reserva. Chama todo mundo para um dia cívico, né? Todos esses jovens para um dia cívico aí, se for necessário. Tá? Então ele tem que se apresentar uma vez por ano, aí vem uma convocação, o jovem recebe uma convocação, e esse mesmo documento que vai trazer essa convocação, você pode apresentar diretamente para o empregador. Beleza? E você, como empregador, é a mesma coisa. Tem que lembrar que você tem que receber como interrupção do contrato. Você não pode deixar de pagar salário nesse dia. Geralmente é um dia, tá? Porque são algumas horas. Tá? Então o documento pode prever as horas, o dia, e se for alguma situação especial de segurança nacional, pode variar, né? Pode falar que são mais dias. Tá? Esse é o documento que o Exército vai emitir para convocar, é quem vai estar dizendo. Tá bom? E se tiver dúvida sobre isso, como empregador, né? Se tiver alguma dúvida, você liga na junta militar, tá? Para saber se... Porque como a gente não tem tanto o hábito de receber documentos, né, dos órgãos militares locais, né, muitas vezes a gente não reconhece. Mas o empregado está acostumado com os médicos da cidade, dentista, enfim. Então, se de repente chega aí um documento que você desconhece, você liga na junta também para pedir informações. Tá? Outra situação, pessoal, de interrupção, que também já não é mais, não sei se não é o caso de vocês, ou é de alguns ainda que pretendem fazer outras graduações, mas é a situação de vestibular. Tá? Então, para se fazer o vestibular, você tem direito aí aos dias do vestibular para que você possa fazer a prova de ingresso. Beleza? Então, nos dias comprovados que você teve realização de prova, de exame de vestibular, você vai ter direito à interrupção do seu contrato. Se tiver 2 fases, sem problema. Tá? Para isso, você, empregador, deve exigir comprovante de comparecimento, tá, do empregado, e o empregado, então, por sua vez, tem que exigir, né, lá no certame, no momento da prova, geralmente já fica junto nos envelopes, ou então eles
te direcionam para uma sala específica depois do vestibular, para que você possa requerer essa declaração. Tá? Então fiquem sempre atentos nesses casos, que vocês às vezes já tem que requerer antecipadamente pelo site, né? Ou então na hora que você chegar você já pergunta, para não correr o risco. Se você não tiver documento comprobatório, não gera direito de afastamento e o empregador não está aí obrigado a interromper o contrato. Tá? Ele vai considerar então como uma suspensão em caso de falta não justificada. Beleza, gente? Também outra situação, o comparecimento em juízo, né? Comparecimento em juízo pelo tempo que for necessário. A convocação vai dizer o tempo. Em alguns casos, pessoal, a convocação não vai, nem na convocação vai dar para saber o tempo. Tá? Então, no caso, por exemplo, do júri, né? O júri a gente não sabe quanto tempo leva. Tem júri que leva algumas horas, júri que leva um dia, júri que leva 5 dias. Então não se sabe quanto tempo leva o júri. Né? Então não vai estar escrito isso na convocação, não vai ter um prazo determinado. Tá? Então o empregador, de fato, é uma situação preocupante para o empregador, porque ele não consegue determinar quando que o empregado retorna. Tá? Mas no geral costuma durar algumas horas, tá? O júri. Bem? Mas assim que ele encerrar a sessão, o jurado pede, né, ele tem as atas das audiências, mas ele pede também a declaração, e assinada pelo próprio juiz, né, e que vai ser então levado para o empregador. Né. E aí, infelizmente, não tem como nem o empregado avisar e nem o empregador exigir que o empregado avise, né, porque nesse período existe aí uma interrupção aí das ligações, né, do contato com o mundo exterior, né, enquanto durar o júri, tá, gente? Então, é uma situação delicada mesmo, não dá para saber. Infelizmente, não adianta tentar ligar para o empregado, nem exigir que ele ligue. Né, o empregador, nesse caso, fica aí aguardando o retorno. E quando ele retornar, ele tem que trazer essa declaração. Tá? E aí você aceita como interrupção o prazo previsto na declaração. Se ele deixou de frequentar um prazo maior, se ele deixou de trabalhar um prazo além daquele previsto na declaração do juiz, é claro que vai deixar de ser interrupção e passa a ser causa de suspensão. Tá? Então não tem, muita gente pergunta, mas quanto tempo? Eu preciso saber quanto tempo, quando que ele vai voltar. Não tem. Tá? Em algumas outras situações tem. Né? Quando você vai trabalhar como agente público honorífico, como você vai atuar, por exemplo, aqui voluntariamente agora nas eleições, aí você já sabe, né, quanto tempo vai durar. Tá? Mas em alguns casos, como no júri, não tem como saber. Tá? Pessoal, por motivos de saúde, né, mais algumas situações de interrupção que eu trago para vocês. Lembrando que nós não estamos esgotando, trazendo só as mais assim, impactantes. Tá? Por motivos de saúde, o acompanhamento de gestante. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês, para poder acompanhar a gestante, né, no caso o marido, ou o parente mais próximo, o companheiro, né, tem direito então ao afastamento por 2 vezes, né, até 2 dias, para acompanhar consultas, tá bom? Durante o período gestacional. Tá? Para fazer exame médico, acompanhar consulta, beleza? Durante o período de gravidez, então, você pode sair por 2 vezes, tá? Por 2 dias. Não é corrido não, tá, gente? Então, você pode acompanhar em 2 consultas. Tá? O acompanhamento de filho, né, também é a mesma coisa. Tá? Quando precisa se acompanhar o filho em consulta médica, também 2 dias. Né? O exame complementar, enfim, também é possível esses 2 dias. Tá? E mais uma situação aqui de saúde, né, de causa de interrupção, também essas 3 situações são situações mais novas, né, trazidas aí na Constituição e na CLT, tá? Que é a situação também dos exames de prevenção ao câncer. Então, a cada 3 dias, né, pode se afastar por até 3, né, cada 1 ano, né, gente, cada 2 meses, você pode se afastar por até 3 dias, tá, para realizar exames preventivos de câncer. Tá? Vou afastar 3 dias? Não, é na necessidade, né, gente? Até 3 dias. Então você comprova a necessidade, às vezes tem que fazer preparo, enfim. Para que garanta a sua possibilidade de fazer, às vezes você precisa de um tempo para se recuperar depois, dependendo do tipo de exame que tem que fazer.
Então, até 3 dias, de acordo aí com o atestado médico. E falando em atestado médico, né, não estou trazendo aqui de forma específica, mas não podemos esquecer também, então, das licenças em razão de saúde, tá? Dos afastamentos em razão por doença, que é o que nós vamos falar então agora, tá? No afastamento por doença, pessoal, são duas situações, tá? Isso acontece tanto no afastamento por doença como no caso de acidente de trabalho, né? Eu comentei com vocês há pouco, né? E agora então falando do acidente de trabalho. Veja, o afastamento por doença e o acidente de trabalho, ele tem natureza dupla, tá? Ele tem natureza de suspensão ou de interrupção. Como assim, Alvo? Explica isso. Vai depender do prazo, tá? Se num afastamento por doença em até 15 dias, beleza? Então, se você está afastado por motivos de doença por até 15 dias, trata-se de causa de interrupção esses primeiros 15 dias. Tá? Então, durante os primeiros 15 dias, é interrupção do contrato. Significa o quê? Você não vai, se você precisar se afastar, né, até 15 dias, por motivos de saúde, você continua, você não trabalha, tá? Você não pode por motivos de saúde, mas você recebe salário normalmente, conta como tempo de serviço, tudo bem? Então, são os afastamentos por doença, tá? Motivos de doença, nos mais gerais, tá bom? De acordo com o atestado médico, tá? Hipótese de interrupção, nos primeiros 15 dias. Quem que vai pagar o seu salário? O próprio empregador, a obrigação é dele, beleza? E é a mesma coisa para acidente de trabalho, tá? Então, durante esse afastamento inicial por acidente de trabalho, os primeiros 15 dias, também cabe ao empregador esse pagamento. Beleza? Agora, pessoal, esse afastamento e esse acidente de trabalho, essas causas, elas se tornam causas de suspensão a partir do 16º dia, tá? Que é aí o que muita gente acaba falando, ah, não, eu não posso afastar não, não posso afastar pelo INSS não, para mim é ruim. Por quê? Porque o INSS tem teto. E a partir do 16º dia, tá, essa situação passa a ser uma situação de suspensão. O empregador não tem mais obrigação com o empregado de pagamento de salário e nem computa tempo de serviço. Tá? Lembrando que tem aqueles outros direitos. O contrato continua, né, o direito garantido de retorno, beleza? Não pode haver a extinção do contrato porque você está fazendo um tratamento, porque você está fazendo, né, porque você está resolvendo uma situação de saúde. Beleza, gente? E a partir do 16º dia, então, retomando aqui, a partir do 16º dia, deixa eu dar um print aqui. A partir do 16º dia, então, a gente tem a suspensão. Quem vai pagar? Professor, mas então se eu tiver que afastar por mais de 15 dias, eu não recebo salário? Não, você recebe. Só que quem vai te pagar esse salário não é o empregador. Deixa de ser uma obrigação do empregador e passa a ser um benefício previdenciário. Quem vai pagar isso é o INSS, é o Estado, a União. Tá bom? Então, nos primeiros 15 dias, situação de interrupção, tanto nos casos de afastamento por doença, como nos casos de acidente de trabalho. E a partir do 16º dia, então, nós temos situação de suspensão do contrato. Logo, não conta tempo de serviço para aposentadoria e você vai continuar recebendo salário, mas não por parte do empregador. Beleza, pessoal? Tranquilos até aqui? São muitas situações e a legislação vai falar de tantas outras. Tá? Inclusive, eu estou lá no texto, eu provoco vocês nesse sentido, peço para vocês lerem o artigo 7º da Constituição Federal. Vocês vão ver aí a relação, né, gigantesca de regras e direitos trabalhistas do empregado. Tá? Então, depois, assim que a gente terminar aqui a nosso vídeo, vai dar uma lida no texto, reflita sobre aquelas perguntas que eu faço, que vai ser bem legal para que vocês possam aprofundar e conhecer mais o tema. Beleza, gente? Pessoal, a nossa última função, né, já falamos muita coisa, muita informação, mas ainda quero falar mais uma coisa para vocês, mais uma sequência aí de informações que vocês podem anotar, ou não se esqueçam que já está também já lá no slide para vocês, né? Também disponibilizei pelo slide. Tá? Mas é que como a gente faz, como numa aula presencial, né? É bom você ir anotando, porque
aquilo que eu estou trazendo para vocês são informações importantes para estudo, não é? E, bom, e também fica gravado lá depois. Tá? Mas vamos lá. Vamos falar então, eu quero falar para vocês, né, o último assunto nosso da aula de hoje, é falar sobre essa relação de direitos do empregado. Pessoal, o artigo 7º da Constituição vai trazer toda essa relação de direitos. Nós não vamos falar um por um com vocês, eu não vou abrir aqui a lei e ficar lendo. Né? Todos nós aí temos boa capacidade de leitura, por isso que estamos aqui, né, no quarto período aí já, tá? O segundo período que está chegando agora, mas todos têm total capacidade de leitura. Então, ler por ler, vocês façam a leitura. É isso que eu trouxe para vocês lá como texto, tá? Para fazer a leitura do artigo 7º. Leia o artigo 7º, leiam todos os incisos. Alguns são mais aprofundados, são coisas que vocês não vão compreender com tanta clareza, até porque são situações que vão envolver realmente um setor jurídico, alguma coisa assim. Tá? Mas é imprescindível fazer a leitura para que vocês conheçam, seja quanto empregados ou como empregadores, né? Como gestores de um negócio. Tá? Então, é importante vocês conhecerem. Eu quero trazer para vocês aqui, então, a relação dos principais direitos do empregado, mas não direitos no geral, mas os direitos que eu digo assim, que gera reflexo pecuniário. Né, que gera reflexo no salário, que eu acho que são as principais preocupações, né, tanto do empregador como do empregado. Tudo bem? Então eu vou trazer para vocês aqui a relação desses direitos. Por quê? Porque na nossa próxima aula nós vamos começar a falar da extinção dos contratos. Quando a gente fala da extinção dos contratos, nós vamos ver então que dependendo do tipo, da razão da extinção, dos motivos da extinção, aplica-se um direito e não se aplica outro. Tá? Então, por isso que eu quero falar com vocês os principais direitos, agora uma relação geral desses direitos. Para que depois, na hora de estudar a extinção do contrato, vocês consigam entender melhor. Mas por que qual o direito que vai deixar de ser observado nesse caso de extinção do contrato? Beleza? Então, vamos lá. O primeiro deles, como eu disse, né, o salário em si. O salário, pessoal, as regulamentações, né, do salário vão estar previstas na própria... Aqui eu estou trazendo o artigo 7º da Constituição. Tá? Boa parte desses direitos hoje já são todos constitucionais. Ao longo dos anos, os direitos, quer da CLT ou de legislações especiais, foram sendo, através de emenda constitucional, inseridos na Constituição Federal. Tá? Então a Constituição hoje praticamente abrange quase toda essa relação de forma geral, tá, do empregado comum. Na relação de emprego comum, que é a que a gente está estudando. As situações especiais estão previstas em leis especiais. Né? O salário ele vai estar previsto aí até, eu coloquei exemplos aí, diretamente o inciso 4 a 7, mas até o inciso 10 do artigo 7º vocês vão ver informações acerca de salário. Né? Então, o que é importante a gente observar no salário? O salário é um dos principais aí, direitos trabalhistas, né? Direito do empregado. Beleza? E o salário, então, ele é devido de forma conforme o contrato. Aí existem situações que a legislação vai prever piso mínimo por categoria. Bem, tudo isso vai estar previsto, então, esses detalhes estarão aí a partir do inciso 4 até o inciso 10, 9 da Constituição, do artigo 7º da Constituição Federal. Tá? Que são esses que eu anotei para vocês no slide. Tá? Então, existem algumas situações peculiares sobre o salário, mas em tese nós já sabemos talvez a principal delas. Né? A principal delas é a garantia do salário, a irredutibilidade, né? A integridade salarial, bem que são os princípios aí do direito do trabalho. Beleza? Mas o trabalhador, o empregado, não tem direito somente ao salário. O salário é o principal deles, mas que mais? O empregado também tem direito ao 13º salário. Como eu disse, a Constituição Federal prevê, então, o pagamento de um 13º salário. Né? O que é o 13º salário? Pago no final do ano para empregados contratados. Né? Esse valor é igual ao da remuneração referente a dezembro. Tá? Para quem tem, por exemplo, um contrato com menos de um ano de serviço, se faz aí a proporcionalidade. Né? Você tem que achar aí proporcionalmente o tempo de trabalho. Tá?
A partir de 15 dias já deve ser computado, tá? Para gerar direito, tá bom? Você pode também optar por receber a primeira parcela nas férias, tá? No momento de férias para ajudar aí a computar as suas férias. Beleza? Férias remuneradas, além das férias remuneradas, né, que você tem o direito de recebimento, você não vai trabalhar, lembre-se, causa de interrupção do contrato de trabalho, você não trabalha, mas estão preservados todos os seus direitos trabalhistas, só que é acrescido, além das férias também, o terço constitucional. Né? Então, você recebe as férias mais um terço do valor do seu salário, né, durante as férias, conforme previsto no artigo 7º, inciso 17 da CF, da Constituição Federal. Beleza? Fundo de garantia, pessoal. Fundo de garantia, então, além do salário, 13º, férias mais um terço, férias com um terço, né? Também o direito de fundo de garantia. O que é o fundo de garantia, gente? O fundo de garantia é o recolhimento que a empresa faz, né? Você não costuma ver esse dinheiro até que você tenha os requisitos para utilizá-lo, né? Então é um recolhimento em dinheiro, em espécie, em pecúnia, que a empresa, que o empregador faz mensalmente, num valor que corresponde a 8% do seu salário bruto. Tá? Então, 8% do salário bruto, todo mês o empregador recolhe e deposita diretamente na Caixa Federal, na sua conta, que é o PIS/PASEP. Né? Então, o próprio empregador, né, a empresa, recolhe mensalmente esses 8% do seu salário e eles vão ficando reservados, guardados na sua conta PIS/PASEP lá na Caixa Federal. Tá bom? Que esse é o fundo, então, de garantia. Por que ele não reverte em salário? Ah, professor, mas já que a empresa está tendo que pagar em dinheiro, por que ela não paga direto para a gente, né? Aumenta 8% do meu salário? Pessoal, o objetivo do fundo de garantia, por isso que ele é um direito separado, ele não é salário, tá? Mas sim uma garantia. É um fundo para tentar garantir ao empregador alguma reserva mínima financeira para o momento de necessidade. Por isso que tem requisito para você sacar o fundo de garantia. Né? Que o requisito é você ser demitido sem justa causa, né? Ou no caso diagnóstico de algumas doenças, em especial o câncer e a AIDS. Também é possível que você faça o saque do fundo de garantia para auxiliar nessa situação de saúde. Tá? E é claro, ele pode ser usado também em alguns casos, mesmo durante o período em que você trabalha, existem algumas situações especiais que você pode utilizar esse crédito do fundo de garantia para adquirir sua casa própria também. A Caixa também autoriza. Tá? E é claro, também você vai poder utilizar depois na sua aposentadoria. Beleza? Então, o fundo de garantia não é salário, não adianta ir lá na Caixa pedir para sacar, precisa cumprir requisitos. Tá? E o empregador, então, recolhe mensalmente. Álvaro, e se o empregador não recolheu? Se ele não recolheu, ele vai ter que te pagar uma multa de 40% em cima disso, tá? Dos valores que ele não além de recolher todos os valores, vai ter que pagar uma multa de 40% em cima disso, além de possíveis outros danos. Beleza? Então, por isso que todo empregador recolhe, porque é devido, né, ao empregado, para que você possa ter que o empregado tenha segurança, no caso de demissão sem justa causa. Então, se você pedir conta, pessoal, você não pode acessar o fundo de garantia. Tá? Aviso, nós vamos falar lá na extinção ainda dos contratos. Eu vou falar, inclusive, sobre as situações de acordo, né, que é uma situação nova aí da legislação trabalhista. Tá? Mas a gente vai falar lá na extinção de contrato. O aviso prévio, né, eu comentei lá atrás que o aviso prévio a gente tinha umas situações específicas em que o aviso prévio se enquadra como interrupção, né, do contrato de trabalho, mas aqui então nós estamos falando do aviso prévio como um direito trabalhista. O que é o aviso prévio, né, pessoal? O aviso prévio é uma segurança para empregado e para empregador para garantir, para que tanto o empregado como o empregador possam se preparar em razão da extinção do contrato. Tá? Então, se houver aí uma dispensa, né, demissão ou dispensa do empregado, é necessário então que a outra parte, né, seja por parte do empregador ou do empregado, o empregador precisa avisar o funcionário com 30 dias de antecedência e o empregado precisa, por sua vez, caso ele que vá pedir demissão, ele tem que avisar com 30 dias de antecedência. Tá? Por que isso, pessoal? Esse prazo é o período para o empregador conseguir, então, se organizar para substituir o empregado,
ou, se for ao contrário, é o tempo que o empregado tem para conseguir também se programar, por isso que ele vai ter aquele direito de se afastar por 2 horas por dia, ou então 7 dias, né, no final. E aí, pessoal, a cada dia de trabalho a mais, né, cada ano de trabalho que você tiver na empresa, também somam-se aí alguns dias a mais. Tá? São 3 dias, isso tudo para dar segurança. Então, quanto mais tempo você tem de trabalho na empresa, mais tempo também será o aviso prévio. Lembrando que o aviso prévio não pode superar, em nenhuma hipótese, 90 dias. Tá? Então ele vai ser de no máximo 90 dias, que seria aí 20 anos de empresa. Tá? Então começa com 30, e para cada ano trabalhado, somam-se mais 3 dias do aviso prévio. Bem? Próxima situação, pessoal, próximo direito. O próximo direito, então, é o Vale Transporte. O Vale Transporte também é direito do trabalhador, tá? Do empregado, que tem direito de receber esse Vale Transporte pela empresa. O que significa isso? É um adiantamento que a empresa faz do valor das despesas de transporte que você gasta da sua residência para o seu local de trabalho. Contudo, a empresa ela vai custear, independente de quanto for, ela tem que pagar o valor que for, tá? O valor que de fato custar esse transporte. Contudo, a empresa pode descontar, reter até 6% do seu salário bruto. Então, a empresa faz um desconto de até 6% do salário, geralmente é 6%, né? Então a empresa desconta 6% do seu salário bruto para te garantir o vale transporte. Então, mesmo que ultrapassar esse valor de 6%, é a empresa que vai bancar, então, essa diferença do seu transporte. Tá bom? Esse que é o vale transporte. Tá? A situação da jornada de trabalho e da hora extra. Né? Então, a hora extra, pessoal, também é um recebimento pecuniário que se tem direito e que ela é devido se você ultrapassar o limite da jornada de trabalho prevista na Constituição Federal e prevista aí na CLT. Então, a Constituição hoje vai dizer que a jornada de trabalho é de até 8 horas. Álvaro, posso trabalhar menos? Claro que pode. Pode trabalhar mais do que 8, né? Somando aí no total um máximo de 44 horas semanais, tá? Se for incluir aí os sábados, né? O empregado, pessoal, não é obrigado a fazer hora extra. Mas caso seja necessário ultrapassar essa carga horária, dessas 8 horas diárias, é possível, tá? Em situações, é claro, de força maior, pode haver a convocação do empregador, tá? Mas, no geral, o empregado não está obrigado. É um acordo entre ambos. O empregador oferece, o empregado concorda, né? Diante de uma necessidade de trabalho esporádico. Tá? Então, o trabalho não pode ser permanentemente de 10 horas, de 9 horas. Lembrando, pessoal, que existem contratos de trabalho específicos. Nós vimos, por exemplo, lá que tem o contrato dos militares. Então, os militares têm leis específicas, regras específicas dos seus contratos. Então, eles têm regimes diferenciados. Eles trabalham aí 24 horas seguidas, ou até mais horas seguidas. Tá? Médicos, tudo bem? Outros setores da saúde, tudo bem? Mas no empregado, nessa situação, em relação comum de emprego, a carga horária de até 8 horas diárias. E não pode passar de 44 por semana. Tá? Você não é obrigado a fazer, mas se fizer, né, mediante acordo entre você e o empregador, entre o empregado e o empregador, ou entre você e o seu empregado, ou ainda de acordo com norma coletiva, se já houver previsão em acordo coletivo, né, geralmente os acordos coletivos já prevêem a possibilidade de se fazer algumas horas extras. Essas horas que são extras, também você não recebe somente proporcional ao valor do seu salário. Tá? Essa hora a extra é recebida com 50% a mais do que o valor do horário do seu salário normal. Tá? Então, um adicional aí de 50%. O adicional noturno, tá? Também reflexo pecuniário, né? Que é em pagamento, né? Em dinheiro, que é aquele trabalho que é exercido no período noturno. Aí a remuneração não é acrescida de 50% como a hora extra, mas sim de 20%. Tá? Então, o período noturno de trabalho, a lei considera a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. Então, as horas que você trabalhar durante este período, você tem direito a receber 20%
em cima do seu salário normal, tá? Sobre o valor normal, beleza? Na zona rural é 1 hora mais cedo, tá? Curiosidade, né? Então no trabalho rural vai de 21, começa às 21 horas já o horário noturno, né? Em razão das condições, como nós já vimos lá nos contratos, os contratos rurais, tá? E o repouso semanal remunerado, beleza? Que é a gente fala DSR, né? Mas a Constituição Federal fala repouso semanal remunerado e a CLT fala em descanso semanal remunerado, mas ambos significam a mesma coisa, beleza, gente? O descanso semanal remunerado diz respeito, então, àquele período que é um dia da semana em que o empregado não deve trabalhar, tá? Geralmente, e a legislação fala especificamente que se pede para priorizar o domingo. Pode existir algumas situações de contratos peculiares, já previamente previstas no contrato, em razão da natureza do trabalho, que possa mudar, tá? Que pode mudar. Se fosse assim, por exemplo, um comércio com shopping center, por exemplo, não abriria. Comércio às 24 horas, não haveria, né? Então, há possibilidade sim de ter trabalho no domingo, a lei pede só para preconizar o domingo. Mas existem algumas situações específicas que não é possível. Aí se faz por outras formas, mas você tem que ter um dia da semana que você não vai trabalhar e vai receber salário do mesmo jeito. Tudo bem? Então a lei pede para dar preferência para o domingo, mas não é uma obrigação. Isso pode ser refletido em razão da natureza do negócio. Tá? Mas tem que ser justificado pela natureza do negócio. Beleza, gente? Então um repouso semanal remunerado, que é aquele dia que você não vai trabalhar, né, um dia da semana, que geralmente é o domingo, na maioria dos casos, mas mesmo assim você continua com o contrato e recebe salário normalmente pelo aquele dia. Tá bom? E aqui, pessoal, e lembrando, né, como eu disse para vocês, algumas causas lá, eu coloquei um vídeo, vocês assistam, algumas causas, algumas situações pode gerar reflexo no DSR, principalmente as faltas não justificadas, beleza? Depois vocês dão uma assistida lá no vídeo, que é legal, é interessante. E por fim, pessoal, eu separei para vocês aqui todas essas situações, a gente não pode esquecer que todas elas, né, tudo isso envolve aí anotação na CTPS, que é um dos primeiros incisos do artigo 7º da Constituição. Tá? Então, a garantia da sua carteira de trabalho anotada. Hoje, né, gente, aqui eu trouxe a imagem da CTPS, né, antiga, mas hoje a CTPS é eletrônica. Tá? Então, quem não tiver, quiser baixar, é só baixar o app da carteira de trabalho, tá? Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, e baixa no celular. Tá? Ela tem vigência, ela vale da mesma forma, você consegue acompanhar todas as anotações. Bem, é um mecanismo interessante para você acompanhar o seu contrato de trabalho. Beleza, pessoal? É claro que existem alguns outros reflexos, como eu disse, a gente não está tentando exaurir todos esses direitos, né? É só trazer aqueles principais para que nós possamos entender com mais clareza o que vai acontecer nas situações de extinção do contrato de trabalho, que é o próximo tema da nossa próxima aula. Beleza, gente? Porque aqui vocês vão ter outros direitos, como nós falamos em pecúnia, como nós falamos, por exemplo, lá da licença maternidade, abono salarial, seguro-desemprego, né? Então tem outras situações, muitas aí situações, que o artigo 7º vai trazer também, e legislações especiais. Beleza, pessoal? E aí, tranquilos até aqui? Muita informação, né? Sabemos disso, mas alguma pergunta, alguma coisa que eu possa esclarecer para vocês? Fiquem à vontade. Tranquilo, Mari? Beleza. É bastante coisa, mas o interessante do direito do trabalho é que você consegue ver muita coisa do dia a dia, né? De vocês, até agora de boa, né, Lucas? Mas é interessante porque a gente vê muita coisa do seu dia a dia, né, enquanto empregado, ou do seu dia a dia enquanto empregador. Né? E aí, na aula que vem, a gente vai falar sobre as causas de extinção do contrato. E aí a gente deve fazer aula pessoalmente. Né? Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Perguntas.
Paloma. Ó, no caso de terceirização, tá? Quando a gente tem aquele modelo de contrato que é intermediado por uma empresa terceirizada, toda a obrigação é da terceirizada e não daquele que contrata o serviço. Tá? Então, nesse caso, a licença maternidade ou qualquer outro benefício é pago pela terceirizada, tá? Pela empresa intermediária, do bem a qual você está vinculado, aquela que anotou sua carteira de trabalho. Tá? Então, é ela quem que é devido esses direitos para você. Tá? Seja no caso de licença maternidade ou outros casos, tá bom? Quem vai dever para você, quem te deve o retorno na mesma situação é a terceirizada. Então, quando você retornar, não quer dizer que você vai voltar a prestar serviço para a mesma empresa que você estava antes. Não é isso que a legislação diz. Entende, Paloma? A legislação vai dizer o seguinte: você tem direito a retornar nas mesmas condições. Mas pode ser que aquela empresa que você trabalhava antes, quando você saiu de licença maternidade, pode ser que ela já nem exista mais quando você voltar. Ou então que o teu empregador, o teu intermediário, decida por exemplo, te alocar numa outra situação, numa outra empresa. Tá? Então é possível que haja essas alterações. Mas você tem direito a manter manutenção de salário, iguais condições. Tudo bem? Não quer dizer, então, que você vai de fato voltar para aquela mesma empresa, para aquele mesmo tomador de serviço que você prestava antes o serviço. Tá? Mari, deixa eu ver a pergunta da Mari agora. Mari, professor, boa noite. Caso a mulher foi contratada por terceirizado. É que eu não tinha visto. Desculpa, viu, gente? Eu não tinha visto não ouvi a notificação. Por isso que eu demorei para responder. Paloma tá aí ainda? Desculpa, viu, Paloma? Sim, estou. Beleza. Professor, Desculpa a demora. imagina, o senhor estava empenhado aí. Boa noite. Boa noite. Assim, no caso, isso está acontecendo lá na empresa, né? A moça, ela é terceirizada, então ela entrou, então a cada um mês é renovado o contrato dela, assim como de outros. Só que ela descobriu que estava grávida, bom, não sei bem ao certo, e ela está de 6 meses, e então ela entrou em trabalho de parto, foi para o hospital, teve que fazer uma cirurgia para poder estar segurando o neném. E só que assim, ela mandou o atestado para a empresa e eles automaticamente eles mandaram uma mensagem para ela, né? Essa empresa que contratou ela e finalizando, encerrando o contrato. Só que quando ela pronunciou falando que ela estava internada, no outro dia eles mandaram uma outra mensagem pedindo para ela desconsiderar aquela mensagem que ela tinha sido desligada, né, que tinha acabado o contrato dela. Perfeito. Então aí ela, no caso, ela já está afastada, né, já está afastada. E só retorna no mês de o ano que vem, eu acho que é no mês de junho ou julho, não me recordo bem ao certo. E ela retornando, então a possibilidade dela ser desligada, né, ser interrompido o contrato dela, como que funcionaria? É uma coisa meio complexa, eu nunca tinha visto isso